comigo agora que nós iremos aprender as etapas de um trabalho acadêmico. Especificamente, nós iremos falar sobre os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Fica ligado que os elementos textuais são os mais importantes. É basicamente o centro, o âmago do seu trabalho acadêmico. Então vem comigo, fica ligado nas dicas, vão ser diversas dicas hoje. Bom, continuando, nós vamos agora para os elementos textuais. E aí nós chegamos na cereja do bolo: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu quero escrever cientificamente, eu quero escrever, tenho que perpassar por esse padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece até simples, mas não é tão simples assim. Tem muita técnica por trás. Não é só sair escrevendo o que acha que é introdução. Por exemplo, vou dar uma dica aqui que a maioria podem não saber, sobretudo você que é graduado. A última coisa que vai se escrever aqui é a introdução. Normalmente, a primeira coisa que o graduando, na verdade, vai escrever para o seu TCC é a introdução. Por isso que ele está todo perdido. A introdução é a última coisa que se escreve. É meio que não lógico, porque foge da lógica a ideia de que você vai fazer o trabalho e só depois vai colocar a introdução dele, porque na lógica você faz a introdução do tema, depois você desenvolve, depois você mostra o resultado da sua pesquisa, a sua análise, a sua reflexão, a sua conclusão, as suas considerações finais ou os seus resultados. Não é assim? Mas não, introdução é a última coisa que se é feita. Fica com essa dica. Você que quer fazer o mestrado, que quer fazer o doutorado, mesma coisa, vai fazer o pré-projeto, a última coisa que você tem que fazer no seu pré-projeto é a sua introdução. Mas vamos ver a introdução para a gente ver as técnicas que tem por trás dela. Primeiro deixa eu ler. Trata-se da parte inicial do trabalho, responsável por delimitar o tema da pesquisa e contextualizá-lo. Olha, delimita e contextualiza, duas coisas importantes aí. É nela que o estudante apresenta a visão global do seu TCC, seja sua dissertação ou sua tese também, com foco numa justificativa consistente, objetivos bem definidos e metodologia apropriada. Olha aí o que eu tinha falado anteriormente. Na introdução você tem que ter necessariamente a justificativa, os objetivos e a metodologia. Mas vamos continuar lendo que eu volto já a falar sobre isso. A introdução será a última parte dentre todos os elementos textuais, mas também pré-textuais e pós-textuais. A introdução é a última coisa a se fazer. Embora ela seja a primeira parte do seu trabalho em si, é recomendado elaborá-la por último, de forma concisa, direta e sem aprofundamento. Isso é a introdução. Não precisa fazer a tese toda na introdução, não precisa fazer a dissertação toda na introdução, o TCC todo na introdução. A introdução é só a porta de entrada, é o cartão de visita do teu trabalho, que obrigatoriamente tem que dar as informações necessárias para o leitor saber se vai continuar lendo o texto ou não. Quais são as informações necessárias se tratando de ciência? Quais os objetivos que você tinha ao fazer essa pesquisa? Lógico, primeiramente você vai justificar o porquê do tema. Depois você vai dizer os objetivos, o que se pretende. Em seguida, a metodologia, o que você fez para fazer a pesquisa, qual passo a passo você seguiu. Então é normal que na introdução você fale dos capítulos do seu TCC ou da sua dissertação. Comece a introduzir uma contextualização do seu tema, depois a justificativa de por que esse tema é importante, a relevância do tema, e aí em seguida diz as suas pretensões com essa pesquisa, que são os objetivos, e aí vai falar o passo a passo na metodologia. Vai dizer, olha, no primeiro capítulo nós discutimos isso, isso e isso, por conta disso chegamos a isso, no segundo capítulo foi isso, isso e isso, no terceiro capítulo já discutimos assim, tivemos essa dificuldade, mas conseguimos reverter. Enfim, você vai narrar os capítulos da sua dissertação e da sua tese na introdução.
e depois dá um gostinho da sua conclusão, dá um gostinho do resultado da sua pesquisa, para que o leitor, o acadêmico que esteja lendo o seu trabalho, ele decida se o trabalho vai ajudar ou não ele na pesquisa dele, se ele quer ou não continuar lendo o seu texto até ver todas as suas ponderações no desenvolvimento e especialmente ver a sua conclusão, o resultado da sua pesquisa. Então a introdução é a porta de entrada. Vejamos, em uma introdução deve conter obrigatoriamente, já falei sobre isso, só vou ler para ficar fixado aqui, justificativa, como falei agora, objetivos e a metodologia, exatamente como eu expliquei. Então vamos voltar e vamos para o desenvolvimento. Trata-se do corpo de seu trabalho, isto é, sua pesquisa em si, considerado a mais importante parte do TCC. Assista essa aula completa ou a continuação do próximo tópico acessando o link na descrição desse vídeo.